Como é feita a cor? Tem muitos profissionais que não sabem aí direito como é feito a cor do cabelo. Eu até fiz um teste, eu não sei se vocês viram a minha historinha hoje, porque você deve ter aprendido em alguma hora da sua vida profissional que se você não tem a cor 6, não tem ela, você vai poder criar ela pegando metade do 5 mais o 7, que é igual a 6. Certo? Vocês aprenderam isso, não aprenderam? Então, olha só, vocês aprenderam isso aqui. Agora eu tenho uma coisa que eu preciso falar para vocês. Isso aqui é mentira. Não existe isso aqui. E quer um dado bem fácil de vocês entenderem? Se fosse verdade, se isso aqui fosse verdade, por que as empresas iriam gastar dinheiro fazendo algumas cores? Elas iriam apenas criar as cores pulando uma cor e você ia lá e criava a cor que você queria. Concordam comigo? E não é assim que é feito a cor. Então, só para vocês terem uma ideia, para mim criar a cor 6, deixa eu começar aqui com a 5, com a 6 e com a 7. Tá? Isso funciona para todas as cores. E ela é mais ou menos assim, para mim criar o 6, eu preciso ter acopladores e percursores. Que é isso, Marcelo? Nunca vi falar disso. Por isso que vocês estão aqui comigo, né? Eles são formadores de pigmento. Pigmento. Ah, uma coisa nova para vocês, né? Então, para mim criar uma cor, eu preciso ter acopladores e percursores. Eu já vi cores que tinha 17 acopladores e percursores para fazer uma cor só, tá? Então, cada cor tem uma quantidade certa de acoplador e de percursor. Mas para exemplificar para vocês, eu vou diminuir para 6, tá bom? Então imagine que para mim criar o 6, eu tenho que ter 3 acopladores e eu tenho que ter 3 percursores. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. É só um exemplo para deixar um pouquinho mais fácil, tá bom? Então olha só. Quando eu vou criar lá, eu espremo o tubo da minha coloração. E vocês podem notar, né? Qualquer cor que vocês colocarem na cumbuca, antes de colocar o OX, essa cor ela é um cremezinho, ela é um leve avermelhadinho, às vezes um pouco amarelinho, aquele creme da cor, né? E depois que você coloca a cor, quando eu coloco o OX na minha coloração, o que o OX faz? Ele vai lá e junta os acopladores e os percursores e cria a cor 5. Quando você mistura o OX, ele começa a misturar, ele começa a juntar os acopladores e percursores e cria a cor. Então, se você pegar o 5 e juntar ele, deixa eu fazer aqui. Se eu pegar, aí eu misturei o 7 aqui, a mesma coisa, né? Se eu pegar essas duas cores aqui, ó, metade do 5, metade do 7, eles não vão conversar entre eles e vai criar o 6. O que vai acontecer dentro do fio do cabelo? Os acopladores do 7, eles vão se juntar e vão criar o 7. Os acopladores do 5, eles vão se juntar e vão criar o 5, tá? Dentro do olho humano, quando a pessoa olha, principalmente se ela não é uma profissional colorista, né, a nossa cliente no caso, ela vai olhar e vai achar que está meio parecido. Então, numa emergência, aconteceu, você foi atender uma cliente que precisava da cor 6 e você não tinha a cor 6, numa emergência você pode usar esse recurso, porque essa cor aqui, ela vai ficar parecida com o 6, mas não é um 6. Na próxima vez que seu cliente voltar, aí você vai ter que usar o 6. E eu fiz esse teste para mostrar para vocês, porque eu gosto de fazer e gosto de provar. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Olha só. Visualmente aqui, a cor é muito diferente, tá? Eu não sei como é que vai chegar aí para vocês. E eu quero que vocês façam esse teste. Uma é a mistura
do 5 e do 7. Tá aqui, ó. Esse daqui é a mecha que eu misturei o 5 e o 7. E essa daqui é a mecha que eu misturei o 6. Tá vendo, ó? E olhando para ela aqui, é fácil de ver a diferença de uma para outra. Então eu quero que vocês façam o teste aí para vocês, tá? Então eu tenho um 6 e tenho uma mistura de 5 com 7. Façam esse teste. Pega duas mechinhas e aí você vai fazer. Uma mechinha você vai colorir com o 6, outra mechinha você vai colorir com metade do 5 e metade do 7. Aí você vai visualizar isso que eu estou falando para vocês, porque eu não gosto de chegar aqui e ficar contando uma coisa para você e você não testar. Não quero que vocês acreditem 100% em mim. Eu quero que vocês testem o que eu estou falando e quando vocês testarem e dar resultado, vocês vão ver que isso é uma verdade. Combinado?